Irmãos, capítulo 2 de Romanos, amém? Vamos trabalhar o capítulo 2 de Romanos. Peço aos irmãos que permaneçam com suas Bíblias abertas, para que possamos acompanhar, em nome de Jesus. Vamos trabalhar hoje 16 versículos desse capítulo, em nome de Jesus, amém? Os primeiros 16 versículos, vamos ler. Quem não trouxe Bíblia, acompanha por ali. Acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes a mesma coisa, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti a ira de Deus para o dia do juízo, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Versículo 7: a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faça mal, seja judeu, seja grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar todos os segredos dos homens, de conformidade ao meu Evangelho. Curva sua cabeça. Te oramos nesse momento, Senhor Jesus, para que o Senhor venha, por intermédio do seu Espírito Santo, a falar conosco através da tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos planos, abençoe a tesouraria da nossa igreja, abençoe, Senhor Deus, aquilo que sempre, Senhor Deus, apresentamos ao Senhor em forma de planejamento futuro para a nossa congregação, para a glória do teu nome. Te oramos em nome de Jesus, abençoa-nos e clareia-nos. É assim que te dedicamos esse momento. Quem crê, diga amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto cujo qual o apóstolo Paulo, ele faz agora uma mudança de olhares. Em Romanos 1, Paulo, olhando para os judeus, chama a atenção dos judeus, aliás, dos gentios, pelos seus comportamentos. E diz aos gentios que eles estão debaixo da ira de Deus por ofuscarem ou por afogarem a verdade de Deus. E começa uma exposição dos atos gentílicos que trazem sobre os gentios a ira
de Deus revelada diretamente do céu. E agora, no versículo 2, Paulo muda o seu olhar. O olhar de Paulo agora, o interesse de Paulo agora é falar para os judeus. E a ideia do apóstolo Paulo aqui é dizer uma só coisa. Judeus, vocês não têm que se vangloriar dos gentios, porque vocês acham que serão salvos praticando as mesmas coisas que ele? E agora, Paulo vai começar a repreender os judeus. Mas aqui eu não quero falar para os judeus, eu quero falar para a igreja do Senhor, porque nós somos o Israel de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Nós somos a igreja triunfante que aqui milita, e que essa carta também é para mim e para você. Amados, o apóstolo Paulo, no versículo 1, você pode observar e acompanhar nas escrituras, ele começa com uma diatribe, que é uma forma de linguagem. Você pode pesquisar o que significa esse diatribe segundo as escrituras. Paulo inicia uma discussão com um opositor imaginário. Paulo não se refere a homem nenhum, mas imaginando que ele estaria conversando com um religioso, ele começa a repreender. E eu quero trazer para a igreja. Por que eu quero trazer para a igreja? Porque a igreja hoje está abarrotada de religiosos, de pessoas que cumprem somente horários, de pessoas que vêm para a igreja e saem e continuam sendo a mesma coisa, mas não somente sendo a mesma coisa, homens. E quando digo homens, estou generalizando a toda a espécie. Achas, homem, que deves julgar as outras pessoas? O apóstolo Paulo, acompanhe no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer que todos são indesculpáveis. Todos são indesculpáveis, todos os homens. Mas são indesculpáveis por quê, meus irmãos? Porque julgam falsamente. Julgam falsamente. Muitos dizem por aí, e até criticam por aí: tu não sou ninguém para me julgar. Quem me julga só é Deus. De fato, Deus nos julga, e a palavra de Deus nos diz isso, que tanto os salvos como os condenados já estão julgados segundo a ira de Deus. E nós vamos ver nessa perícope aqui que nós separamos para trabalhar hoje. Porque Paulo chama os homens de indesculpáveis no capítulo 2, versículos 1 e 2. Porque os homens olham com olhos julgadores para o seu próximo, condenam o seu próximo das mais diversas atividades ou das mais diversas ações que seu próximo pratica, e quando o seu próximo dá as costas, eles fazem as mesmas coisas que o seu próximo. Porque, ó homens, julgar, se tu não estás certos de viver segundo a reta justiça de Deus? O juízo de Deus, ele não tem acepção de pessoas, como nós vamos ver. Sabemos nós, no versículo 2, que o juízo de Deus, ele tem como base uma grandiosa verdade, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e todos os ensinamentos de Deus em Jesus Cristo, eles servirão como base para o justo juízo de Deus. E quero dizer para vocês, meus amados irmãos e irmãs que aqui estão, não somos judeus que estamos aqui, somos a igreja de Cristo neotestamentária em atividade aqui nessa terra. Olhem bem o que essa mensagem vai trazer para mim e para você nessa noite.
Cuidado com a língua que julga o próximo. Cuidado com a língua que julga o próximo. Porque com a língua que julgas, ou com os critérios que usas para julgar, tu serás julgado também. Nós seremos julgados também. No versículo 3 ele diz: tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem a mesma coisa, porventura acharás que estarás livre do juízo de Deus? Paulo aqui no versículo 3, ele vai começar a apontar os erros dos judeus, e por que não, apontar os erros da igreja hoje. Os judeus, eles erravam em achar que estavam isentos do juízo de Deus. Existiam escritos judaicos da época, inclusive nos livros apócrifos, que não contém na nossa Bíblia, que não consideramos inspirados. Existem textos nos livros apócrifos que apontam para uma isenção dos judeus acerca do juízo de Deus. Ou seja, os judeus achavam que não participariam do juízo de Deus, por isso tanto menosprezo aos gentios. Da mesma forma, a igreja de Cristo hoje é um julga-julga, mas quando se procura a vida, aonde é que ela está? Irmãos, entendam uma coisa, existe uma situação que nós aprendemos, que quando nós apontamos o dedo para alguém, a gente esquece que tem 3 apontando para a gente, e um apontando para Deus, como testemunha das nossas ações. Agora, veja bem, eu e você, nós não temos permissão de Deus para julgamentos condenativos relacionados a ninguém. Nós não estamos com cedro para julgar, nós não somos juízes para julgar. Nós devemos julgar sim, segundo a regra da justiça, as ações e condenar todas as ações pecaminosas. Mas deixa eu dizer para você, você só tem autoridade dada por Deus para condenar ações pecaminosas se você vive segundo a reta justiça de Deus. Caso você não viva, cale-se, porque você está debaixo do mesmo juízo daquele que você está julgando. Do mesmo juízo. Paulo agora olha para os judeus e diz: por que tu estás olhando para os gentios, ouvindo os gentios, a cena é mesmo, ouvindo os gentios sendo repreendidos e achando que estás num patamar acima dos gentios? Tu estás no mesmo patamar de pecador de que os gentios. E esse é o primeiro erro dos judeus, e por que não, de nós, quanto igreja do Senhor hoje. Eles condenavam todos os gentios, mas viviam semelhantemente aos gentios, cheios de pecado. E Paulo chega e diz para eles: pensa que dessa forma te livrarás do juízo de Deus? Pensa que vivendo hipocritamente tu te livrarás do juízo de Deus? Pensas que é a reunião da igreja, pensa que é a reunião de adoração, pensa que é uma oração que tu faz, pensa que te livrará do juízo de Deus? As coisas são mais profundas do que nós imaginamos. Mais profunda do que nós imaginamos. A vida legalista da igreja hoje, ela está cada vez mais ativa no nosso meio. Porque eu não ando segundo os preceitos legalistas dos homens, esse é condenado. Eu já ouvi até algumas pessoas dizerem que algumas igrejas, ou especificamente alguma igreja aqui da nossa cidade, não longe, disse que a única igreja que iria para o céu se Jesus voltasse seria a deles. Seria a deles. Porque talvez se trajem, passe o dia todo com uma calça e com uma camisa de manga comprida. Talvez porque passe o dia todo com um vestido do meio da canela para baixo. São atitudes legalistas que não traz para si santidade alguma e nem muito menos surpreende o coração de Deus. E aí Paulo diz: achas tu que fugirás da ira de Deus e que estarás isento da ira de Deus por aquilo que vós praticais? Achas que é pela prática que tu
alcançarás a graça de Deus? E no versículo 4 ele aponta mais um erro. Ou desprezais a riqueza da bondade de Deus, a tolerância de Deus, da longanimidade de Deus, ignorando a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Eles erravam em desprezar a bondade de Deus, a tolerância, a longanimidade de Deus, interpretando mal os ensinos do nosso Deus. A lei, ela não foi posta para levar o homem ao céu, porque a Bíblia nos diz que pela lei ninguém é salvo, mas a lei, ela foi posta como um ensinamento. Quando olharmos para a lei, nós devemos entender que nós somos incapazes de cumprir essa lei. E os judeus, eles interpretaram mal a coisa. Eles se achavam capazes de cumprir essa lei, tanto que o seu orgulho e soberba, porque jejuavam, porque davam dízimo, porque faziam uma coisa e outra, menosprezavam os gentios. É só nós lembrarmos da oração do justo, aliás, do publicano e do fariseu. É só nós lembrarmos dessa passagem. A passagem em que o fariseu chega e começa a se engrandecer, dizendo que não é como esse gentio publicano, porque dá dízimo, pratica isso, pratica aquilo, jejuma 3 vezes por semana. O publicano olha para Deus e diz: Senhor, nem digno de estar aqui eu sou, nem digno de ouvir as tuas palavras eu sou, nem digno até mesmo de orar eu sou. Diz a Bíblia que aquele que reconheceu o seu pecado, a sua indignidade, saiu perdoado. Existem 2 povos aqui, explícitos através desse texto. O primeiro povo, que a Bíblia nos diz, é o povo que despreza a verdade de Deus, nós vimos aqui, mas mesmo assim, continuam achando que Deus é com eles, desprezam a verdade de Deus. Deixa eu dizer para vocês, isso eu estou tratando com a igreja, eu não estou falando do mundo, porque o mundo ele continua achando que tem Deus, peca todos os dias, sabe, fere a santidade de Deus todos os dias, mas mesmo assim eles dizem que tem Jesus, eles dizem que tem Deus. É só você ver, sabe, é só você ver o que é que acontece quando acontece alguma morte terrível em Aroeiras. Primeira mensagem: vai com Deus, Deus te bota em um bom lugar, né? Mundo, e eles têm isso em mente, eles acham que estão em Deus, eles acham que Deus é com ele, só que a Bíblia nos diz que Deus não é com as pessoas que vivem amando o pecado, que praticam o pecado diariamente e que amam pecar diariamente. Deus não é com essas pessoas, mas mesmo assim, Paulo escreve aos judeus, e agora Deus fala com a igreja, dizendo que essa mensagem não é para aqueles que estão no mundo, eles, já têm por si a sua condenação. É para a igreja que acha que já está num patamar de santidade maior do mundo e querem viver legalidades aqui no meio, apontando o dedo para uns e para outros, e quem sabe até mesmo para, como foi falado aqui semana passada, para ações mundanas. Olha, porque isso é pecado, olha, porque aquilo é pecado, olha, porque aquilo outro é pecado, isso é pecado. Mas deixa que eu e você estamos vivendo a mesma coisa, somos passíveis da mesma ira. Romanos 1,32. Não só aqueles que fazem, mas também os que aprovam. E não somente aprovam concordando, mas aprovam com atitudes. Então a igreja, ela precisa mudar a sua direção. A igreja, ela precisa entender que devem viver mais santidade, devem orar mais, devem ler a Escritura diariamente, buscar uma vida santa diante de Deus, porque sem isso nós não veremos ao Senhor, diz a palavra de Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Deus tinha o intuito de levar os judeus ao arrependimento, mas eles ignoraram, achando que Deus estava dando legalidade para eles praticarem o que eles quisessem, tendo em vista que, mas eu vou lá dar o dízimo e está tudo ok, eu vou lá fazer isso e está tudo ok, eu vou lá faço alguma coisa e está tudo ok. Não, a lei nunca foi para salvar, a lei foi para apontar para um bem maior, porque a lei não salvaria, a lei foi para mostrar ao seu coração que você não consegue buscar a Deus sozinho, você não consegue buscar a Deus sozinho. Mas os legalistas acham que podem cooperar com sua salvação.
Irmãos, deixa eu dizer para você, eu e você não podemos cooperar em nada com a nossa salvação, em nada. Então quer dizer que eu vou viver de toda forma porque eu não posso cooperar em nada? Não, irmãos, não. A ordem dos fatores altera terminantemente o resultado. Se eu sou, como foi dito ontem, se eu sou filho de Deus, eu preciso ter as mesmas características que o meu Deus. É só você olhar, você que é filho, você que é filha, você tem traços do seu pai e da sua mãe. Se não tiver para o lado paterno, tem para o lado materno. Então, da mesma forma é o povo de Deus. Por que nós devemos andar em santidade praticando as boas obras? Porque temos salvação em nós. Jesus Cristo veio, Ele nos salvou, e agora sim, porque somos salvos, é que fazemos boas obras. E não fazemos boas obras, não praticamos nada para ser salvos. É isso que diz as Escrituras. A ordem dos fatores altera terminantemente o resultado. Era isso que os judeus estavam fazendo, estava alterando. Eu faço para ser salvo, eu faço para mostrar que sou, eu faço porque sou filho de Abraão. Meu amado irmão, minha amada irmã, não é Abraão que vai salvar, não é ser filho de ninguém que vai salvar, é somente Jesus Cristo de Nazaré que vai nos salvar e nos conduzir a uma vida santa diante de Deus. Se nós estamos com pensamentos legalistas, com julgamentos legalistas, falando e não fazendo, vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever os nossos conceitos. Esses primeiros 3 capítulos de Romanos, Paulo ele vai tratar acerca do pecado. Ele vai tratar acerca da ira de Deus. E é preciso, meus amados irmãos, que a igreja entenda que Deus, Ele não é um bobo da corte que fica só olhando para uns e para outros, achando que eu pratico todo tipo de coisa. Deus não se irou naquele momento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia eu estava escutando o reverendo Augusto Nicodemus falando sobre esse texto. A ira de Deus, escute bem como é a ira de Deus. É muito interessante. Quando você compra no cartão de crédito, a conta vem no mesmo dia, mas no final do mês o que é que acontece? A fatura chega. Da mesma forma é seu pecado, tá bom? A fatura um dia vai chegar. A nossa fatura diante de Deus um dia vai chegar. Ele vai nos cobrar. E a cobrança de Deus, ela é justíssima. Justíssima. Volta ao ditado. Quem é você para me julgar? Só quem pode me julgar é Deus. E isso não te faz temer, irmãos? Porque se eu julgar você, o que é que pode acontecer demais num julgamento humano contra você? Nada. Mas quando o justo juiz vier cobrar a fatura do cartão de crédito do pecado, ai daqueles que não estão debaixo do sangue de Jesus de Nazaré. Ai daqueles que acham que as suas ações vão lhe salvar por conta própria. E esse era o segundo erro dos judeus. O terceiro erro dos judeus era errar por endurecer o seu coração. No versículo 5, diante de tanta bondade de Deus expressa para com eles, mas segundo a sua dureza de coração impenitente, acumulas para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Eles fechavam o coração para os ensinamentos de Deus, eles fechavam o coração para a prática dos ensinamentos de Deus, interpretavam segundo, lembra de Jesus dizendo aos judeus: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E aí ele vai dizer que, no decorrer desse texto, ele vai dizer que os judeus não queriam ele, mesmo examinando as Escrituras apontando para o Messias que estava presente em carne e osso diante deles. Jesus disse: vocês não me querem, E aí, irmãos, é o que acontece hoje em dia. Poucos querem a Jesus, querem mais o que Ele pode oferecer do que propriamente a sua pessoa. Já dizia um pensador que a magnitude da eternidade não é porque é um período de tempo infinito,
Não é porque é um período de tempo inacabado, não é porque vamos estar lá em corpos glorificados, não. A magnitude da eternidade é a presença grandiosa do meu rei, do seu rei, Jesus de Nazaré. Essa é a magnitude da eternidade. E hoje, irmãos, parece que cada vez mais que se prega, mais se é fechado os corações. Cada vez mais que se prega, mais se é fechado os corações. E quando nós fechamos o coração, nós começamos a achar que nós juntamos mérito diante do trono de Deus. Eu ontem preguei em Barra de Santana, eu tenho mais um créditozinho lá em cima. Eu hoje ensaiei mais 2 vezes, tenho mais um créditozinho lá em cima. Hoje eu vim para o ensaio, hoje eu cheguei mais cedo no culto, tenho um créditozinho lá em cima. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós não somos capazes de nada diante de Deus. E quando agimos com corações legalistas, trancados para a verdade de Deus, nós só acumulamos para nós mesmos a ira de Deus sobre nós. Como é bom, amados irmãos, como é bom olhar para aquele que está em pecado e dizer: isso é um depravado. Como é bom olhar para aqueles que estão em pecado e dizer: eu não quero meu filho desse jeito, eu não quero ser desse jeito, estão condenados. Como é bom. Mas quando a gente se olha no espelho, aí a coisa muda. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Antes de surgir alguma palavra de condenação contra o próximo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E você vai perceber que nada somos diante de Deus. Porque eu quero dizer para você, nesta noite, se não fosse a graça de Deus sobre você hoje, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, nós já estaríamos consumidos. Sabe por quê? Tenha certeza absoluta disso, você pecou hoje. Você pecou hoje. E como eu digo sempre aqui, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é o salário do pecado é a morte. Então eu e você merecemos morte, nós não merecemos vida. Não é pelo que você faz. Sabe por quê, irmão? Se você fizer um benefício com suas atitudes, você mais na frente vai errar e vai pecar, e vai trazer ira sobre você. Não adianta achar que somos alguma coisa por conta das nossas práticas. Irmãos, essas ações dos judeus, é preciso que a igreja entenda, porque a palavra de Deus, ela diz que nunca foi por méritos humanos, sempre foi por graça. Então, cabe a mim e a você praticarmos a humildade e não sermos impenitentes de coração. Impenitentes de coração. O que seria impenitentes de coração? Ser obstinados em errar, sabe? Eu vou porque eu sinto prazer, eu faço e eu não quero deixar de fazer. Que persiste em manter o seu coração fechado diante das verdades do Senhor. Os judeus, gentios, pobres, ricos, pretos, brancos, nenhum estão isentos da ira de Deus no dia do seu julgamento, nenhum, a não ser que quando Deus olhar, Ele olhe e veja o sangue de Cristo sobre nossas vidas. Esses sim estarão isentos da ira e do justo juízo de Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que faz-se necessário entender que eu não vou dizer quem foi, mas eu vou citar apenas como eu gosto de falar. O pensador, ele vai dizer o seguinte: aquele que estiver nos céus um dia, será pelos méritos de Cristo, e aquele que estiver no inferno um dia, será pelos seus próprios méritos. E aí você vai olhar no versículo 6, o versículo 6 diz que no dia do juízo de Deus, Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Retribuição segundo o seu procedimento. Irmãos, não haverá acepção de pessoas no dia do juízo. Quem fez o bem
colherá o bem. Quem faz o mal, na mesma moeda receberá no dia do juízo. Irmãos, o que vemos no mundo hoje, o que vemos na sociedade hoje, como vimos em Romanos 1, já é a ira parcial de Deus sobre toda a humanidade. Ira parcial de Deus sobre a humanidade. Deus, ele já demonstra a sua ira, mas diz a Bíblia que o dia virá e já se aproxima, que essa ira será derramada como um cálice de vinho sem mistura, ou seja, não vai haver mais graça, não vai haver mais graça. Hoje, existe algo que a teologia chama de graça comum, que é quando Deus derrama chuva, a chuva cai do mesmo teto do pobre, cai também no mesmo teto do rico, a chuva cai no mesmo teto do justo e também do mesmo teto do injusto, a chuva cai para todos, pecadores ou não pecadores, isso é a famosa graça comum, mas chegará um dia em que os pecadores provarão do juízo de Deus, sem a mistura, e não há acepção de pessoas nesse juízo, não há mais santo, não há menos santo, não há aqueles que apontam dedo ou deixaram de apontar, somente haverá a palavra do Senhor como juízo de Deus naquele momento. Irmãos, só quem estará isento desse juízo é um povo, e esse povo é aquele povo que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Ele veio para isso, ele veio para resgatar os seus, e corram imediatamente para Jesus de Nazaré, porque somente em Jesus deveremos ter a salvação, ou temos salvação. Meus amados, não esqueçam disso, é importante que nós lembremos a vocês. Sabe por quê? Porque é natural que a gente esqueça. Um dia, eu falava ontem lá em Barra de Santana, você não vai escutar, porque ela vai vir sorrateiramente, mas ela vai bater na sua porta. A morte, ela irá bater na sua porta. A morte, ela irá bater na sua porta. E ela não quer saber se você é grande, pequeno, alto, magro, gordo, forte, se você malha, se você não malha, se você joga futebol, se você não joga, se você é cabeleireiro, se você não é. Independente da situação, a morte vai bater na sua porta. Deixa eu perguntar a você, quem aqui tem a certeza de que vai ficar rico no futuro? Mas deixa eu perguntar outra coisa, quem aqui tem a certeza que vai morrer? Eu tenho. Isso aí, antes, se Jesus não voltar antes, todos nós vamos passar por esse processo. Por quê? Porque isso é uma prova de que Deus está irado com a humanidade. Então, enquanto houver morte, enquanto houver, sofrimento, doença, hospitais lotados, injustiça, roubo, governantes corruptos, enquanto houver isso, imaginem, a ira de Deus está sobre essa terra. A ira de Deus está sobre essa terra. Irmãos, no dia do juízo, todos receberão segundo os seus feitos. Todos. Você sabe aqueles políticos corruptos, por exemplo, que desviam as verbas da saúde e por conta disso muitos e muitos inocentes e pobres morrem? Eles serão cobrados por isso. Você sabe aqueles julgamentos que nós fazemos, mas que caímos e vivemos caindo nesse mesmo julgamento? Nós seremos cobrados por isso. Diz a Bíblia que nós seremos cobrados até pelas palavras que saem da nossa boca. Você tem noção disso? Será que nós mesmos somos responsáveis pela nossa salvação? Será que os judeus conseguiam se manter de pé no dia do juízo? E no versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que a retribuição aos que fazem o bem, ela vai ser notória. E vai ser tão notória que ele repete isso no versículo 10. No versículo 7 ele diz: a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. E no 10 ele vai dizer: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, irmãos, se vivermos em santidade, se vivermos em obediência, praticando o bem, se afastando de toda a aparência do mal, com cuidados em nossas vidas, sem almejar, almejar o que não é nosso, vivendo sempre em reta santidade, receberemos boa paga diante do juízo de Deus.
Receberemos boa paga, sabe por quê? Porque nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos falou para cumprir, porque a Bíblia diz que nós somos predestinados. Sim, nós somos predestinados, mas para as boas obras, não somos predestinados para mais obras. Somos predestinados, então aí os nossos frutos, eles dirão quem somos. Os nossos frutos, eles dirão o que vamos receber no dia do juízo de Deus. E quero dizer para vocês que o juízo divino não é como o juízo humano. O juízo divino, ele sonda o coração dos homens. Diz a Bíblia aqui, nós acabamos de ler que os planos, até mesmo os planos dos homens são observados por Deus. Até mesmo os planos dos homens. E aqueles que fazem o bem, receberão o bem. Mas nos versículos 8 e 9, nós vamos poder ver que há uma contrapartida. E diz que mais a ira de Deus está reservada para os facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Não há acepção de pessoa. Se a semente for plantada, a semente vai ser colhida. Diz a palavra de Deus que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Meus amados irmãos, diante de uma situação como essa, o que fazer, irmãos? Entendendo que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto, entendendo que nós não fazemos nada para o bem da nossa vida espiritual, entendendo que nós somos inclinados ao pecado totalmente. O que fazer, meus irmãos? Porque a Bíblia nos diz que haverá um juízo. Haverá um juízo, não devemos esquecer que esse juízo virá. E nós vivemos como se ele não viesse. Nós vivemos como se ele não viesse, irmãos. Nós vivemos cheios de vida. Parece que a nossa raiz está aqui nesse mundo. Diz o pensador que se a nossa raiz estiver arraigada nos céus, nós daremos frutos aqui na terra. Mas da mesma forma, se a raiz estiver fixada na terra, nós também daremos esse mesmo fruto. Também daremos esse mesmo fruto. Meus irmãos, vós não sois daqui, e nem viestes aqui para ficar. Tem um hino interessante do cantor Marcos Antônio, que é muito, muito conhecido, que fala de 3 coroas. E hoje eu estava vendo falar, de um rei que foi o rei do futebol, o atleta do século. Se você abrir a tumba dele, você só vai ver deformidades e um odor terrível. Um odor terrível. A coroa que ele usa e que deram a ele é corruptível, ou seja, ela teve fim, acabou. Mas a coroa do meu rei e do rei de vocês, do rei da igreja, ela é eterna, louvado seja Deus. Ela é eterna, louvado seja Deus. E o que é que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Não importa o que você faça hoje, não importa o que você é, não importa o que você tem, porque tudo passará. Mas a palavra de Deus nos diz que nem sequer um tio dessa palavra passará. Um tio passará. Quem sabe hoje você não está orgulhoso, e eu também não estou orgulhoso, de alguma conquista que tivemos, do vigor físico que temos. Quem sabe, nós nos sentimos orgulhosos porque somos melhor do que alguém em alguma coisa. Mas deixa eu dizer para você, no dia do juízo estarão todos no mesmo patamar de pecadores. Por isso a Bíblia nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Os judeus queriam, produzir a sua própria salvação, e assim é muitos hoje, querem produzir a sua própria salvação. E no versículo 11 nós podemos perceber que a Bíblia nos deixa bem claro que não há acepção de pessoas no dia do juízo, e nem haverá. E segundo o verso 6, como nós lembramos aqui, vimos aqui, Deus vai julgar segundo o procedimento de cada um, segundo a maneira de agir de cada um, diante da revelação de Deus. Meus amados, nós vamos ver uma coisa muito interessante agora. Dos versículos 12 ao 16,
Paulo vai falar acerca da lei. Irmãos, essa é, sabe, o ponto central da situação. Muitos dizem que o Velho Testamento era o tempo da lei e esse Novo Testamento é o tempo da graça. Isso não procede. Nós vivemos em um tempo de inteira graça, e os judeus viveram em um tempo de inteira graça, os hebreus viveram no tempo de inteira graça. Sempre foi por graça. Sempre foi por graça. No versículo 12, a partir do versículo 12, Paulo vai mostrar o norte para o julgamento de Deus. E qual é o norte para o julgamento de Deus? É a luz da revelação dada aos homens. E a questão central aqui. Alguém aqui com certeza já perguntou por que há tanta maldade no mundo. E Deus não está vendo isso não? Por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Irmãos, deixa eu dizer para você, Deus, Ele se revelou ao homem. Deus, Ele se revelou ao homem, e nós vamos ver aqui agora. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, esses é que são justos diante de Deus. Versículos 12 e 13. Meus irmãos, Paulo diz que os que pecam sem lei, apontando para os gentios, não serão julgados segundo a lei. Eles perecerão da mesma forma, mas não com base na lei. É só você olhar no capítulo 1 e versículo 20. Deus, Ele se revelou, e Ele tem, a sua forma de revelação. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Por quê? Porque eles veem, observam, sentem que Deus se revelou, mas eles não dão crédito à revelação de Deus. Já os judeus, eles serão julgados mediante a lei, segundo versículos 12 e 13. O fato de receber a lei, diz a Bíblia, no versículo 13, não justifica ninguém, mas é a prática da lei que justifica. Tiago 1,22. Tiago 1,22 recomenda que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Não adianta você vir todos os domingos, todas as quintas, meu irmão, venha, é muito bom, mas observe uma coisa: se nós ouvimos e não praticamos, nós enganamos a nós mesmos. Nós enganamos a nós mesmos. Meus amados irmãos, diz a Bíblia que o que há de ser revelado em nós é algo incomparável. Diz a Bíblia que todo sofrimento que aqui na terra a igreja de Cristo, o povo de Cristo passa, não se compara à glória que em nós há de ser revelada. Você percebeu isso? Tem uma glória que há de ser revelada para nós. Tem algo muito melhor, irmãos, para nós do que essa terra. Sabe por que é tão bom viver nessa terra? É porque a nossa raiz está aqui, irmãos, e não está nos céus. Sabe por que ainda não percebemos o quanto é grande o amor de Deus por nós? É porque ainda não chegou o dia, mas esse dia irá chegar. Sabe por que ainda não percebemos, irmãos, o quanto é grandioso as bondades que Deus tem revelado para nós? Porque nós esquecemos de Deus diariamente. Meus amados irmãos, haverá um dia, e essa era a preocupação do apóstolo Paulo, haverá um dia em que todos nós irão ser julgados. E deixa eu dizer para você, meu irmão e minha irmã, nós seremos julgados e seremos condenados ou não por méritos, não pelos nossos, mas pelo de Cristo também.
Se seremos condenados por méritos próprios, mas se seremos absolvidos nada mais, nada menos pelos méritos de Cristo, que atribuídos a nós, nos levará a praticar todas as boas obras que Ele nos ensina. Deixa eu dizer para você, não se desespere, porque diz a Bíblia que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, enquanto há vida, há esperança. Mais um pensador compartilhado pelo nosso irmão, gostei muito do que o nosso irmão Edilson compartilhou, desse pensador, se não me engano foi Charles Spurgeon, disse que muitos já estão condenados hoje no inferno, mortos, dizendo que iriam se consertar amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu me conserto, sabe? Essa palavra aqui não é para fazer você e nem eu, ficarmos apreensivos, mas é para eu e você meditarmos nas nossas ações quanto crentes, quanto homens, quanto pessoas criadas por Deus, entendendo que o meu Deus e o seu Deus não nos criou para qualquer coisa, mas sim para a sua própria glória. Portanto, não adianta ouvir e não praticar. E os versículos 14 e 15, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que os gentios não têm só a luz da natureza, mas também eles têm a consciência. Quando, pois, os gentios que não procedem, não têm a lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou não, defendendo-se ou não. Meus amados irmãos, as normas da lei, para aqueles que não conhecem a lei, elas já estão cravadas em seus corações. Escutem bem, existe culpa em todas as religiões existe culpa. É só você procurar e pesquisar quais são os rituais das religiões pagãs, para apaziguar a ira dos seus deuses sobre eles. Ou seja, em todas as religiões há sentimento de culpa, todas as religiões, e eu quero dizer para você que não é diferente. Porém, meus amados irmãos, de fato, toda a humanidade, ela é culpada, toda a humanidade. Como eu falei aqui ainda há pouco, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, como Paulo vai dizer no capítulo 3, vamos estudar. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as religiões têm culpa. Elas sentem que são culpadas, mesmo não conhecendo a lei, porque há uma justa percepção da lei colocada em seus corações, não por mim nem por você, mas pelo próprio Deus. Afinal de contas, nós somos criaturas dele, e isso é muito notório, meus irmãos, é muito notório. É só você que não tem contato, e eu que não tenho contato, com os princípios normativos da lei de Deus, que é a sua santa palavra. Eu falei aqui semana passada, na época que eu não conhecia Deus, que eu dizia que tinha Deus, mas não tinha Deus, todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa errada, eu ia me esconder primeiro. Todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa errada, eu só fazia escondido, que era para não passar vergonha e nem envergonhar ninguém. Por que isso, se eu não tinha conhecimento da lei, se eu não tinha conhecimento de Deus? Você é indesculpável. Eu sou indesculpável diante de Deus. Falamos aqui semana passada da mesma forma, e Paulo estava tratando do mesmo assunto. O índio que não conhece a palavra de Deus, ele é indesculpável, porque Deus se revelou em sua criação.
É só olhar os seus rituais religiosos. É só olhar as suas ações religiosas. E eu quero dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, tanto gentios quanto judeus, eles quebram a lei de Deus e serão julgados segundo o que Paulo fala e ensina a respeito dos preceitos de Deus, visto no Evangelho. Podemos observar isso no versículo 16. Todos serão julgados segundo o ensinamento de Deus. E a intenção nossa é que, enquanto nessa terra vivamos em, nos esforçar. Vivamos em nos esforçar para fazer a vontade do nosso Deus. Para buscar a vontade do nosso Deus e praticá-la. Porque, amado irmão e amada irmã, os dias são maus. Já podemos notar isso. Se você não notou ainda, é só olhar e sair na sua calçada. E você vai ver que os dias são terríveis. Terríveis. A humanidade a cada dia perde o amor próprio. Os homens a cada dia perdem o amor próprio. A humanidade, ela própria se destrói. Foi dito aqui semana passada, o pior castigo que Deus pode dar a alguém, é entregar ele a si próprio. Irmãos, o que há de ser dessa humanidade, irmãos? O que há de ser dessa geração? Diz a Bíblia que devemos nos salvar dessa geração perversa. Pedro estava dizendo isso no primeiro século, mas hoje é necessário que diga de novo: salvai-vos dessa geração perversa. É perversa, irmãos. Eu preciso dizer, nós precisamos dizer: salvai-vos dessa geração perversa. É muito, muita ação maligna, muita coisa ruim no coração do homem hoje em dia. É muita coisa ruim no coração do homem hoje em dia que somente Jesus pode satisfazê-lo. Mas ninguém quer a Jesus. Eis a resposta daquelas perguntas: por que tanta maldade? É porque Deus se revelou ao homem, mas o homem prefere afogar, pisar na revelação de Deus e não querer a revelação de Deus para si, e não querer Deus para si. Sabe por quê? Porque o homem quer ser dono de si próprio. O homem quer ser dono de si próprio. Quanto mais poder tem, mais poder quer. Quanto mais poder tem, mais poder quer. E sabe o que é que acontece? Para o homem atingir esse poder, não importa quem esteja na frente. Não importa quem esteja na frente. E é por isso que o amor vai se acabando. Porque Deus vai sendo esquecido, Jesus vai sendo colocado de lado, não vamos dar crédito à revelação de Deus, somos apenas um bando de loucos, pregando e falando todos os domingos. Mas eu prefiro crer. Eu prefiro dar crédito à mensagem do Evangelho. Porque ela é poder de Deus para a salvação. Ela é poder de Deus para a salvação, tanto de grego, quanto de judeu, tanto de judeu quanto grego. Meus amados irmãos, ontem louvaram um hino lá que repetiu inúmeras vezes: desperta, 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 desperta. É tempo de despertar, irmãos. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de achar que está tudo bem, que não está tudo bem, irmãos. Devemos imediatamente, o mais rápido possível, correr para os pés da cruz. Porque a Bíblia nos diz que os sinais da vinda de Jesus, eles serão visíveis aos nossos olhos. E nós estamos vendo. Nós estamos vendo. E um dos sinais bem eminentes que nós estamos vendo é o amor de quase todos já se esfriando. De quase todos já se esfriando. Se você não notou isso ainda, que o Espírito de Deus possa abrir o seu coração e os seus olhos para notar isso. Para notar isso. Que o Senhor quebrante o nosso coração e que Ele nos curve ao seu Evangelho, para que, irmãos, mesmo diante de tudo isso, escute bem o que eu vou lhe dizer agora, mesmo diante de tudo isso que o mundo nos apresenta, que a nossa cidade nos apresenta,
que o Brasil inteiro nos apresenta. Eu não tenho esperança em homens, e nós não devemos ter. Sabe qual vai ser a esperança e qual tem que ser a esperança da igreja? A volta de Jesus. A igreja ela tem que estar cativa à esperança da volta de Jesus, porque Ele sim, Ele voltará para resolver todos os problemas da humanidade de uma vez por todas. Não sejamos impenitentes de coração, mas abramos o nosso coração para recebermos a palavra de Deus e as repreensões do Senhor, assim como Ele queira fazer, mas com a certeza de que todas as coisas que Deus faz, elas cooperam para o bem de um povo, e esse povo é aquele que ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Bendito seja Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e fazer uma breve oração. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento de reunião, cujo intuito, Senhor Deus, é glorificar e exaltar ao Teu nome. Desde já, Senhor Deus, te pedimos que os nossos louvores subam ao Teu trono, Pai, e que o Senhor venha a receber a adoração da Sua igreja. Obrigado por cada coração que entrou por essa porta, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor abençoe e se revele para cada um de nós, diariamente, Senhor Deus, pois necessitamos, ó Pai, da Tua presença no nosso meio diariamente. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, abençoa a nossa cidade, Senhor, ser com nossa cidade, Deus, com as famílias que perderam seus entes queridos, ser, Senhor Deus, com todos os homens dessa cidade, traz salvação, Senhor Deus, arrependimento, Pai, ó Deus, mostra, Senhor Deus, o Teu poder sobre esse povo, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, freia, Senhor, nós te pedimos, freia, Senhor Deus, o ego humano. Ó Deus, como foi ministrado semana passada, nós somos como um caminhão descendo uma ladeira, Senhor Deus, que se o Senhor tirar o pé do freio, nós nos destruiremos a nós mesmos. Ó Deus de bondade, tenha misericórdia, Senhor Deus, das famílias em Aroeiras, tenha misericórdia da nossa cidade, misericórdia, Senhor Deus, no nome de Jesus nós te oramos, Pai, apresento e apresentamos, em nome de Jesus, essa nossa cidade, e que o Senhor venha, Pai, a trazer, Senhor Deus, arrependimento nos corações daqueles que ainda não têm arrependimento, daqueles que ainda não te têm, ó Jesus. Em nome do Senhor nós te pedimos, Pai, escuta a nossa oração. É assim que nós te oramos. Amém e amém.